Agora, então, vamos discutir potência e rendimento, tá? Iniciando, então, com potência, certo? Vamos lá. Então, definição de potência, né? A potência vai medir a rapidez com que a força realiza o trabalho. A rapidez, porque ela tem a relação entre trabalho, né, e o tempo. Então, potência média. Então, nós vamos ter a definição de potência média e potência instantânea, assim como potência útil, potência total e potência dissipada, tá? Então, potência média. Qual é a equação da potência média? A potência média vai ser dada pelo trabalho dividido pela variação do tempo, como a gente já viu um pouquinho sobre trabalho, né, nos slides anteriores. Esse trabalho pode ser de uma força variável ou pode ser o trabalho de uma força constante, tá? Também a potência média pode estar relacionada com a força e a velocidade, tá? Então, potência média vai ser dada pela força vezes a velocidade média, né, que produz essa força num corpo, vezes o cosseno entre a força e a velocidade, tá? O que vai ser potência instantânea? É a potência naquele dado instante de tempo. Então, a única diferença entre potência média e potência instantânea é que, ao invés de a gente utilizar a velocidade média, a gente usa a velocidade naquele instante. E se a força e a velocidade tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, o cosseno do ângulo vai ser do ângulo zero. Então, ela vai se tornar uma equação muito simples, que é potência igual a força vezes a velocidade, tá? Bom, e a potência de uma máquina? Como que a gente pode calcular a potência de uma máquina? A potência de uma máquina, ela vai estar ligada, né, à variação da energia. Energia, nós vamos trabalhar na próxima semana. Então, assim, é a variação da energia dividido pela variação do tempo. Ou seja, vai medir a rapidez com que a energia, né, a rapidez que é da energia, da variação da energia em função do tempo. Quais são as unidades de potência, então? A unidade no sistema internacional, ela é dada em watt, que é só um W, né? Nós também temos, né, muito comum em motores, né, serem vendidos em HP, que é a potência do motor, que é o horsepower, e também nós temos motores em CV, que é o cavalo vapor, tá? O cavalo vapor, então ele é utilizado na França. Horsepower, HP, geralmente é utilizado entre britânicos, tá? E as conversões são as seguintes, ó. 1 HP corresponde a 746 watts e 1 CV corresponde a 735 watts, certo? Então, agora vamos entender um pouquinho o que é rendimento. Rendimento está associado à eficiência, né, de algum motor ou de algum aparelho, tá? Então, definição: mede a eficiência de um dispositivo, sendo a relação entre uma potência útil, é a potência utilizada, né, e a potência total do sistema, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Imagine isso aqui, esse retângulo aqui representa uma máquina, certo? Chega uma certa energia, essa energia vai ser transformada em algum fim e depois a parte dessa energia que chegou vai ser dissipada. Vou dar um exemplo bem simples. Imaginem que vocês tenham uma lâmpada, tá? Chega a energia elétrica aqui, chegou na nossa lâmpada, parte da energia elétrica vai ser transformada em energia útil, porque o que seria energia útil aqui?
para uma lâmpada seria a energia luminosa e parte seria dissipada, ou seja, perdida. O que seria perdido? A lâmpada aquece, ou seja, energia térmica. Então, se eu pegar o exemplo simples de uma lâmpada, eu sei que chega a energia elétrica, a lâmpada transforma essa energia elétrica em energia luminosa, mas dissipa, perde parte dessa energia em forma de energia térmica. Tá bem? Bom, qual é a equação então que a gente tem? Olha só o balanço de energia aqui, ó. O que chega tem que ser igual ao que sai. Então, nós vamos ter uma potência que é a potência total, vai ser igual à potência útil mais a potência dissipada, certo? Então, transformando para potência agora. E como ficaria, então, o nosso rendimento? Rendimento, ele é dado por essa letra aqui, é uma letra grega, né, chamada neta, tá? Então, rendimento vai ser a relação da potência útil com a potência total, ou seja, a divisão entre potência útil e a potência total. Vejam que os dois vão ter a mesma unidade, seja em watts, HP ou CV. Então, esse neta, esse nosso rendimento, ele é um número adimensional. Ele vai ser um número que vai dar 0,4, 0,1, 0,7, um número sem unidade alguma. Só que esse 0,4, por exemplo, né, esse neta sempre vai dar menor do que 1, tá? Se ele der 0,4, tu tem que multiplicar por 100, tu vai ter um rendimento de 40%, tá? Se o neta der 0,8, tu multiplica por 100, vai dar um rendimento de 80%, tá? Então, é assim, bem simples, né? Que a gente consegue, então, calcular o rendimento. Agora, nós vamos fazer um exemplo. Então, passando para um exemplo, bem simples, né? Mas aqui com uma representação um pouquinho mais complicada, depois a gente simplifica. Então, diz assim, um elevador A, então tá aqui o elevador, de peso 13.000 newtons, é acionado com um motor M, tá? Com a ajuda de um contrapeso B de peso 8.000 newtons. Determine a potência útil do motor, considerando que o elevador suba com velocidade constante de 1 metro por segundo, tá? E se o rendimento desse motor é de 80%, qual a potência total consumida? Então, vamos lá. Vamos simplificar o nosso sistema, vamos tentar entender o nosso sistema. Então, aqui nós temos o nosso elevador, tá? Esse elevador vai ter uma força aqui, que vai ser a força que o motor exerce, a força F, tá? Nós vamos ter aqui também uma força devido a esse fio, que é a nossa tração, tá? E além disso, esse corpo aqui, que é o elevador, ele possui uma força denominada força-peso. Então, o nosso sistema se resume a essas três forças: a força que o motor realiza, a força de tração e a força-peso. Tudo isso no referencial do elevador, tá? Então, vamos para a letra A. O que diz a letra A? Né? Determine a potência útil do motor, considerando que o elevador suba com velocidade constante de 1 metro por segundo. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular a força resultante desse nosso sistema, né? Então, vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Estabelecemos um referencial positivo para cima. O que nós vamos ter? As forças que apontam para cima são positivas, para baixo, negativo. Então, força mais tração, menos o peso, igual a massa vezes zero. Por que vezes zero? Porque aqui ele diz que a velocidade é constante. Então, vamos lá. Substituindo a nossa força F, que é a força que o motor exerce, porque eu quero saber a potência útil do motor, né? Vai ser 8.000 newtons menos 13.000 newtons, que é igual a zero. Então, força menos 5.000 é igual a zero, ou seja, eu calculei através da segunda lei de Newton, né, a força que o motor exerce. Por quê? Porque eu quero a potência útil do motor, tá? Então, vamos lá, vamos calcular a potência. A potência útil, então, vai ser dada
pela força, essa força F, que nós calculamos de 5.000, vezes a velocidade que ele está me dando, que é de 1 metro por segundo. E nós encontramos, então, que a potência útil deste motor é de 5.000 watts, tá? Agora vamos para a letra B. Na letra B diz, se o rendimento desse motor é de 80%, qual a potência total consumida? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação do rendimento. O rendimento diz que a potência útil dividido pela potência total. O que nós temos aqui é um rendimento de 80%. Quando a gente substitui aqui na letra que corresponde ao rendimento, nós temos que dividir por 100, porque nós não queremos a porcentagem, nós queremos pela unidade. Então, 80 dividido por 100, 0,8. Então, a gente substitui aqui. E a potência útil, eu encontrei na letra A, que é de 5.000 watts. Troco de lugar esses dois. Então, o que eu vou ter? Potência total vai ser igual a 5.000 dividido por 0,8. Encontro, então, que a potência total desse meu motor é de 6.250 watts. Então, assim nós temos exemplos tanto de rendimento quanto de potência, certo?